Salve, camaradas. Evangelho do dia. Hoje, Marcos 3, de 31 em diante. Vamos lá. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele. E algumas pessoas lhe disseram: Escute, sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam assentadas em volta dele e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. E aí ele diz: Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É bom lembrar o contexto dessa parada toda aqui, né? Que no versículo 21 do capítulo 3, os parentes pensaram que Jesus estava louco. E estavam tentando tirá-lo ali do meio daquele monte da muvuca, da multidão que estava sugando ele. E estavam prontos para tirá-lo, inclusive, à força de lá. Então tem que prestar atenção que o contexto em que Jesus fala isso aqui tem esse elemento aí importante para a gente destacar. Mas aqui tem uma coisa que Jesus vai falar junto com as pessoas que ele está ali batendo papo, conversando. Ele vai dizer o seguinte: olha, ser minha família, ser meu irmão, ser meu pai e minha mãe, é quem faz a vontade de Deus. Fez a vontade de Deus, já virou família. Interessante isso, hein? Interessante isso. Você sabe que quando eu pensei nesse texto aqui do Evangelho, eu fiquei pensando o seguinte: primeira coisa é que o mundo, o sistema, o mundo todo está cheio de vontades. Aliás, essas vontades, elas são captadas nas redes sociais. Vale a pena assistir Privacidade Hackeada, para você ver o que é que significa essas vontades que nós imprimimos nos nossos smartphones, nos nossos computadores, os registros que deixamos das nossas vontades, o que gostamos e o que não gostamos. O mundo tenta, de alguma forma, mapear essas vontades que estão espalhadas. Esse mundo, esse sistema onde nós vivemos e existimos, seja ele virtual, não virtual, real, seja o que for, ele está o tempo todo, a vontade, as vontades, é como está por todo lado, é como o ar que respiramos. Interessante. É muita vontade mesmo. Por outro lado, existe um universo carregado de vontades, como se fosse uma fonte que brota vontade o tempo todo. Vontades, vontades e vontades. Ser humano, eu, você, todas as pessoas, todo ser humano, carregados de vontades. Então nós estamos num mundo cheio de vontades e nós somos pessoas cheias de vontades. Aos poucos, dependendo da fase da vida, do momento em que vivemos, a gente vai trocando uma vontade pela outra, ou começando a destacar e escolher uma vontade a outra, que com o tempo a gente vai fazendo essas mudanças, né? O Dante Alighieri ele tem uma frase interessante: uma vontade, mesmo se é boa, deve ceder a uma melhor. E isso acontece na vida com as nossas vontades. Jesus fala aqui o seguinte, que para poder ser família, tem que fazer a vontade do Pai. Pronto, se fizer a vontade do Pai, é família. Uma das coisas que eu acho que é bacana demais, eu fiquei pensando, falei, qual que é a vontade de Deus? Aquele cara que faz a vontade de Deus. Acho que é
Uma das primeiras coisas que tem a ver com a vontade de Deus é que a gente vê lá no começo, quando o Gênesis está sendo criado ali, as coisas estão sendo criadas nos princípios, a gente percebe um Deus carregado de vontade. É um Deus carregado de vontade de dar ordem e de trazer estética para o caos, de ver luz. É um Deus que tem vontade de luz. É um Deus que tem vontade de uma criação linda, bonita, conectada, diversa. Essa vontade de Deus você percebe em Gênesis 1 e 2. Um Deus carregado de vontade. A vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi que as pessoas, os seres humanos, fossem seres cheios de vontade. Cheios de vontades. Deus fez de mim, de você, de todo ser humano, seres cheios de vontades, seres desejantes, seres voluntariosos. Muito interessante. Mas a vontade de Deus, acima de tudo, é respeitar as vontades humanas. A vontade humana de decidir não querer mais nada com o Criador e optar a ouvir a voz da criatura. Gênesis 3. O que é a vontade de Deus? E aí você vai ver a saga bíblica procurando saber o que é a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. E nós vamos percebendo que a vontade de Deus ela é destacada em meio a todas as vontades da humanidade e das histórias da humanidade, mas também a vontade de Deus ela é destacada profundamente diante de um ser carregado de vontades. Esse ser carregado de vontades é capaz de excluir o Criador de todos os seres e de todas as possibilidades de vontades. A vontade, ou as vontades de nós seres humanos, excluímos Deus, mas na vontade de Deus nós não somos excluídos, até porque Paulo vai dizer isso a Timóteo, que a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos e todas sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Essa vontade, Paulo também vai dizer que é boa, perfeita e agradável. E aí a gente vai aprendendo que a vontade de Deus está manifesta no seu Filho, em quem ele tem todo prazer, em quem ele tem toda alegria. E a vontade de Deus é que a gente se pareça com Jesus, seja igual a Jesus. Acredite como Jesus, se entregue como Jesus. E ensina como Jesus, ensine como Jesus e viva como Jesus. É por isso que a gente precisa ficar o tempo todo com o joelho no chão e cara no Evangelho, para poder ver Jesus, entender Jesus, entrar nas histórias com Jesus. Esse Jesus querido e maravilhoso é para onde a vontade de Deus está apontada. Para que eu e você, a gente se pareça cada vez mais com Jesus. Para que a gente descubra, como Dante Alighieri falou, que a minha vontade e a sua vontade, as nossas vontades, mesmo sendo elas boas, elas têm que ceder a uma vontade maior, a uma vontade melhor. Eu acho que essa é a vontade de Deus. A vontade que eu e você saia por aí amando como Jesus nos amou. Que eu e você saia por aí fazendo aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Que a gente saia por aí fazendo discípulos de Jesus, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou, ensinou, viveu e praticou. Essa é a vontade de Deus e que esses discípulos estejam sempre em volta da mesa, lembrando sempre que a mesa é do Senhor, de nenhum deles. Que esses discípulos estejam sempre juntos, olhando para Jesus para se parecer com Ele. Então, aí você pode dizer, aqui nós é família, aqui é família. E aí onde você pode dizer de verdade que você é família.
Isso não tem nada a ver com multidão, lembra disso. Isso não tem nada a ver com encontros sazonais, também nada disso. Tem a ver com o que Jesus ensina e como Jesus chama os seus discípulos e as suas discípulas para caminhar com Ele em torno da mesa, na mesa da comunhão e da intimidade. Beleza? Que assim seja, que a gente entenda e que a gente deseje profundamente ser família de Jesus. Que Jesus vire e sempre fala assim, e aí família? E que a gente saiba que fazemos parte disso. Tá bom? Beijo bento para vocês. Esse é o Evangelho do Dia. Segunda a sexta a gente está por aqui. Procure se inscrever no canal. Isso é uma maneira de contribuir com você para o seu discipulado, para a sua caminhada e também para incentivar você a todo dia, joelho no chão, cara no Evangelho. Beijo bento. Valeu.